Você vai fazer a lição? Posso. Então, apresentar o livro Escutando Sentimentos, da Hermance Dufault, psicografada pelo Vanderlei de Oliveira. Eu fiquei em dúvida, tem uma vez lá em Santa Maria que a Lu apresentou um livro da Hermance Dufault. Foi esse? Não. Foi outro? Provavelmente vai ser Esperança. martírio. Provavelmente vai ser martírio. Tá. Tá. Não foi Lídio Esperança? Não. Parece ser outro. Tá. Achei que era Lídio. Bom, então o que eu fiz? Eu não consegui ler tudo, né, porque também foi meio em cima da hora, então eu vou falar de metade do livro e fica faltando outra metade para um outro dia. Assim como o Paulo apresentou, eu não vou fazer por capítulo, em ordem, porque também falar de metade de um livro ia ficar uma coisa muito grande. Então, na verdade, eu peguei as coisas que eu achei mais importantes, alguns ensinamentos mais importantes, e tá totalmente fora de ordem. O Dani, também você leu alguma coisa? Eu não li, eu já li esse livro, mas vamos Pra lá. agora depois não, tá. Porque quando eu não sabia se eu ia fazer ou não, o Dani talvez fosse fazer, que eu falei mas... com o André, ele falou que tinha feito. não. Então, esse livro foi escrito a pedido do Dr. Bezerra de Menezes, que são os ensinamentos de uma visita de uma semana do Calderaro. O Calderaro era aquele instrutor do André Luiz da História do Mundo Maior, do livro. Então, o Calderaro foi passar uma semana no Hospital Esperança, e aí ele aprendeu algumas coisas, e ele contou para a Hermance Dufault, que passou para o Vanderlei, que psicografou. Então, o Hospital Esperança foi erguido pelo professor Eurípides, e trabalham nesse hospital o doutor Inácio, a dona Modesta, outras pessoas que a gente conversa de vez em quando, né, fala sobre eles. E lá no Hospital Esperança são realizados grupos de reencontro, que são trabalhos de psicológicos, psicoterapia, algumas outras coisas, mas para aprendizado, para autoconhecimento. Então eles contam um pouquinho disso. E a Hermance Dufault coloca bem claro que ela está dando sugestões para aprender esse auto-amor, mas que de maneira nenhuma são informações conclusivas. Então todas as informações têm que ser lidas, debatidas, pesquisadas e contestadas. Então não é para concordar com o que está ali, não tem nada pronto. São sugestões, mas que a gente está aqui para debater essas sugestões que ela coloca no livro. Bom, então ela coloca que o século XX foi o século que vieram as informações da doutrina espírita, né? Foram passadas as informações. E tem algumas diretrizes que são limites disciplinadores. E que agora, o século XXI, é o século do sentimento. É o século para desenvolver as habilidades emocionais. Então, essas regras de certo e errado são referências úteis para algumas pessoas, né? São como estacas disciplinadoras, mas que para outras pessoas, dependendo do grau de avanço, grau de amadurecimento, podem ser, ela até coloca, como amarras psicológicas. Porque quando a gente pensa em certo e errado, estou fazendo errado, leva a culpa, a punição, né? Então esse certo e errado é muito relativo. Num primeiro momento, teve que ser passado como regras, porque tem as etapas do amadurecimento. Assim como também tem a discussão isso não está no livro, mas no judaísmo, Moisés dá aquela ideia de Deus como bravo, né, que pune, e depois Jesus veio passar a mensagem, na verdade, de amor, que é um Deus de amor. Então, mais ou menos esse paralelo. Então, no século passado foram passadas as informações, as diretrizes, mas que agora a gente tem que aprender isso com amor. E, além disso, essa sociedade que a gente vive é muito repressora, que para ser amada, uma pessoa tem que atender a determinados estereótipos, né, da sociedade. E a aprovação do outro acaba sendo mais importante que a nossa própria aprovação. E aí a gente acaba pondo máscara para poder ser aceita nessa sociedade. A gente acaba se afastando da nossa individualidade, e essas ânsias, esses impulsos nossos que não são atendidos, acabam não sendo atendidos, são reprimidos, acabam levando a gente a ter tristeza, angústia, desânimo, mau humor, falta de amor próprio, depressão. E quando a gente entra em sintonia com realmente o que nós somos, isso é a felicidade. A felicidade é ter a liberdade para poder viver e se expressar como é.
E aí eles colocam muito a questão do Jung, né, que fala da individuação. Não é individualismo, é individuação. Que individuação é o processo de expressar a nossa singularidade, que é a questão da gente buscar a felicidade. Acabou. Então, o Jung coloca que essa definição de certo e errado tem que ser trocada pelas perguntas: convém ou não convém? Eu quero ou não quero? Serve para mim? Serve para esse momento ou não serve? Eu preciso disso ou não preciso? Não são coisas estanques, né? Pode ser modificado, dependendo da pessoa, dependendo do momento. E cada resposta a essas perguntas é muito individual. Eu posso ter uma resposta e você tem outra, e não tem um certo e errado. Pode ser certo e errado para mim, naquele momento. Mas para uma outra pessoa pode não ser certo, errado. Então, tentar desvincular nossas ações da questão do certo e errado. Então, a gente tem que se desligar desses padrões, desses estereótipos inadequados para o nosso caminho de aprimoramento. Lembrando que cada um tem seu caminho. Então, de novo, o que é certo para mim pode não ser certo para Miriam. E, ao mesmo tempo que a gente tem que tentar se desligar das regras dos outros, da regra da sociedade, a gente também não pode querer pôr a regra para o outro, ficar apontando o dedo para o outro e falar como ele deveria se portar, né? Então, a gente não pode deixar que os outros façam isso com a gente, mas também a gente não pode fazer isso com os outros. E eles colocam que mesmo os conceitos e os modelos espíritas, se não estiverem de acordo com o que você acredita para o seu caminho, tem que ser questionado. Então não é porque é espírita, então é a verdade absoluta, não posso questionar. Não, você tem que ver o que serve para você. E ao longo do tempo, os espíritas acabaram ficando muito voltados para combater o orgulho. Então, o orgulho é uma coisa que aparece e que fala, não posso ser orgulhoso. Então, é um assunto muito presente nas discussões espíritas. Mas existe outra doença, né? Outra dor da alma que não aparece tanto, que é a baixa autoestima. Porque o orgulho aparece mais, né? A gente vê mais nos outros, mas a baixa autoestima, às vezes a pessoa fica mais quietinha e a gente acaba não percebendo. Então, às vezes, os espíritas têm esse exagero no combate do orgulho nos outros e acabam levando, eles colocam a fobias éticas. Então, muita regra e acaba levando para o outro lado, que a pessoa não se adapta, porque ela quer se adaptar àquele estereótipo, mas fala, mas eu sou orgulhoso, mas eu não sou, então eu não posso fazer isso. E leva à culpa, né? Então, cuidado também para não, na tentativa de barrar o orgulho, se julgar demais e colocar regras demais e acabar indo para o outro lado. Em vez de querer ser santo, né? Então, que os espíritos falam, aquela ideia dos tipos de espírito, a ideia de tentar ser perfeito. E saber o seu limite, né? Que cada coisa tem seu tempo, né? Que o seu Zé estava falando, cada coisa tem seu tempo. A gente tem um momento de aprender cada coisa, talvez não seja o momento. E a casa espírita não deve ser um local de regras, ou os grupos espíritas, grupos de discussão, não um local de regras, mas sim um lugar de educação e estudo. E eu estimulo a autonomia e a tolerância com os limites alheios. E aí eu lembrei muito da aula do Paulo, que o Paulo falou sobre o Carl Rogers, que ele tem uma teoria, né, não sei como dizer, que é da abordagem centrada na pessoa. Ele apresentou isso, acho que numa das primeiras aulas, não foi? Sim, uma das primeiras, e você começou a falar, eu já estou lembrando disso, já tá muito, né? muito que ele conectado. fala que a gente não deve decidir pelo outro, que essa abordagem centrada na pessoa, é a não diretividade. Se eu estiver falando alguma coisa errada, você me fala. Não diretividade, então a gente não deve decidir pelos outros, cada um tem a sua decisão. Criar um ambiente de aceitação e acolhimento. Fazer uma escutativa, então ouvir o outro, mas sem emitir julgamento, e sempre na busca do autoconhecimento. Tinha outras coisas também, mas assim, cabe muito com... Eu lembrei muito na hora que eu estava lendo isso da sua aula. Então, o centro espírita, a casa espírita, a discussão espírita, a gente não tem que tentar, então não ter regra, é um lugar de aprendizado, de acolhimento, e tentar entender que cada um tem seu caminho e cada um tem seu momento. Tem gente que é hora de aguar a planta, tem que aguar a planta, não importa se choveu, né? E cada um tá no seu caminho, no seu estágio. Bom,
E assim, para entender a baixa autoestima das pessoas, a gente tem conta na história, né, da humanidade que em determinado momento o homem acabou se centrando nele mesmo e se distanciando de Deus. E aí isso levou a uma sensação de abandono e de inferioridade, e por mecanismo de defesa dessa sensação de abandono, o homem acabou aumentando a arrogância para exagerar a importância pessoal, para diminuir essa sensação de abandono em relação a Deus. E aí isso acabou gerando condições psíquicas, né, matrizes psíquicas da sociedade como um todo. Então isso é a história da humanidade. Existe um desajuste psíquico original, então a gente já traz isso lá de trás. E isso aconteceu mais ou menos na época dos exilados. Exilados de capela. Capela? Eles que trouxeram, eles ou nós, não sei, trouxeram isso pra cá, essa sensação de abandono, de distanciamento em relação a Deus. Tá? E eles colocam também que a passagem do filho pródigo pode ser entendida como a história dos humanos, né? A peregrinação dos humanos. Então tem aquele momento de arrogância, né? Eu vou sair, eu não quero minha parte, vou decidir sozinho. E tem aquele momento de que o filho volta pro pai e fala: já não sou digno de ser chamado de seu filho. Que é quando ele toma a percepção da pequenez, né? E ele tinha uma ideia idealizada, então agora ele se dá conta da pequenez e fala que a gente está mais ou menos nessa fase. Então é aí que vem a questão da baixa autoestima e tal. Então a gente está nessa fase de o filho que volta para casa e fala: já não sou digno de ser chamado de seu filho. Então de vazio interior, cansaço, desvalimento e tal. Bom, além disso, a gente tem que considerar que muitas coisas que a gente traz são de outras vidas também, mas de que a gente vive na erraticidade 2/3 do tempo. Então tem muita coisa, muitas influências do que acontece na erraticidade que a gente também não tem consciência. Então algumas almas já nascem doentes, já trazem coisas. Então, de novo, cada um tem seu caminho, não dá para você julgar uma pessoa porque você não conhece a história dela, né? Aliás, nem ela conhece. Bom, a arrogância que a gente viu, né, que acabou levando a baixa autoestima, é a característica de quem, por suposta superioridade, assume atitude de desprezo em relação aos outros. Então é uma exacerbada estima de si mesmo e um desejo compulsivo de se impor aos demais, porque se julga acima. Esse princípio que Sabe com quem está falando? Esse princípio que gera arrogância foi colocado no homem para o bem, para o seu bem, porque é o que leva a buscar alguma coisa melhor, né? Essa questão de esse impulso para progredir. O problema é o exagero, aí que se torna um problema. E a arrogância está muito relacionada ao egoísmo, né? Ele coloca assim que o egoísmo, ele não, ela, a irmã do fogo. Egoísmo é como se fosse o vírus e a arrogância é a doença. Então, o egoísmo acaba levando à arrogância, essa questão de se achar superior aos demais. E ignorância. Ignorância também leva à arrogância. Presta o livro para mim, Nós por favor. conhecemos uma pessoa que tem assim Também. a arrogância dos ignorantes. Não tem. Porque acaba se distanciando, que a gente vai ver aqui, acaba se distanciando da realidade e cria uma realidade na cabeça. Cria uma verdade que é a dela. Exatamente. Você vai ver É aqui. que a tendência nossa, Outro todo esquema. mundo que você vê que é arrogante, justamente como você falou, a gente está num momento que a gente está vendo o tamanho da nossa pequenez. Então, a gente é tão pequeno, tão imperfeito, que quando você vê uma pessoa muito arrogante, você fala: mas onde, que planeta que ela está vivendo? Né? A gente é É outra realidade, é outro a mundo. gente está tão
pô, tá custando, a gente é tão pequeno, tão imperfeito, ela tá sendo arrogante, por quê, meu Deus? Porque ela tá em outra fase, aí né? você tá em olha e outro você fala, momento. meu ela é Deus, isso, ignorante e aí você assusta, assim, né? Então, esse gráfico aí dessa página é o seguinte: a arrogância leva a 4 atitudes principais, que são essas frases, essas palavras que estão em volta aí da arrogância. É vaidade, intolerância e vai falar. Não, rigidez, competição, imprudência e prepotência. Mais próximo. Tá? Tá. Todos nós temos arrogância, um grau de arrogância, todos temos, e a gente vai manifestar mais uma ou mais outra dessas 4 atitudes. Tem pessoas que manifestam mais uma ou mais das outras, mas todas. São as 4 que você falou? Rigidez, competição, imprudência e prepotência, mas eu vou falar. Então, a rigidez é o que faz com que a gente tenha condutas autoritárias, então de achar que a nossa verdade é a melhor e impor isso para os outros, intolerância e desrespeito à escolha do outro. A competição. Então, a gente acaba se comparando muito, aí com disputa, isso muito em função da inveja que a gente tem dos outros. E a gente acaba diminuindo, a gente tenta diminuir o brilho do outro para a gente se sentir melhor. Imprudência. Isso porque a gente, às vezes, nessa ânsia de arrogância, de querer ser mais, acaba ultrapassando os limites, né? Não tem consciência dos limites e para atingir um perfeccionismo, mas um perfeccionismo que está na sua cabeça, né? E ansiedade, desejo de controle. Então, às vezes, a gente acaba pelo tentar chegar na perfeição e por ansiedade, ultrapassando esses limites. E prepotência. Então, vaidade, presunção, megalomania, né? E essa postura de infabilidade. Né? De achar que estou certo, tenho a verdade aqui e é isso. E a arrogância, que a gente estava falando, tira o senso de realidade. Então a gente se afasta da realidade, porque acaba vivendo na realidade que está na nossa cabeça, né? E essa desconexão com a realidade, na verdade, porque a gente não aceita o presente, a gente não aceita o momento em que a gente está. Quando essa desconexão é principalmente voltada para o passado, que a gente fica mais fixado nas mágoas, não aceita as frustrações da vida, esse estado de insatisfação crônica com o presente, ele falou que é o que leva à depressão, quando você fica preso no passado. E quando essa desconexão, mas você não está desconectado do presente e voltado para o futuro, você vive no mundo das ideias e aí acaba levando à psicose. Vive naquilo que está na sua cabeça, aquela realidade. O reflexo... mundo paralelo, né? Colocando um mundo paralelo. E o reflexo mais evidente da arrogância é disputa pela apropriação da verdade. Né? Da necessidade compulsiva de estarmos sempre com a razão e sentirmos superiores em relação aos outros. Ilusão de possuirmos autoridade suficiente para julgar a vida alheia. Então a gente se acha dono da verdade e eu sempre vou julgar os outros em função da minha verdade. E esqueço que cada um tem a sua verdade e que não dá para definir em certo e errado. Tem o que certo e errado para mim e naquele momento, porque também pode ser certo ontem e errado hoje. Então a gente não pode esquecer isso. Só que faz parte da arrogância a gente acabar fazendo isso. E apesar da gente estar os espíritas, né, a população de uma maneira geral, a gente não está mais numa fase de desejar o mal ao outro, a gente quer bem ao outro. A gente não consegue controlar essa arrogância, a gente não consegue controlar totalmente essa necessidade de ser dono da verdade. E aí, reconhecer o valor alheio ainda é um desafio muito grande. E aí, por isso, que a gente diminui o outro para se sentir melhor. São reflexos automáticos que trazemos da vida mental, né, causados por aquele sentimento de desvalorização lá atrás. Então, é uma coisa que faz parte, a gente faz de modo inconsciente, muitas vezes, de diminuir o outro para a gente se sentir melhor, mesmo que a gente não queira mal o outro. Mas a gente tem que ter consciência que isso acontece, que isso é natural. Por falta de habilidade em analisar nós próprios, instintivamente tentamos descobrir do lado de fora aquilo que está dentro de nós. Então, em vez de querer me melhorar, eu tento diminuir o outro, julgar o outro de acordo com as minhas verdades. Tem uma coisa que é engraçada nessa coisa.
Porque geralmente é uma reação muito rápida, né? A própria pessoa não percebe o que está fazendo. Só que em geral as outras pessoas percebem que você fez. E aí fica aquela coisa meio hipócrita. Você olha e fala, pô, mas ele tá falando mal da pessoa, né? Entra aquela coisa de maledicência que a gente já falou várias vezes. Entra os defeitos que a pessoa fica apontando nos outros, ou às vezes não é nem por maledicência, às vezes faz na cara mesmo, né? Valoriza a pessoa na cara dela. Então. E o terceiro sempre percebe isso, mesmo que a pessoa não perceba que repete esse padrão. Mas ao mesmo tempo que a gente tem que evitar isso, a gente não tem que se sentir culpado e se autopunir quando isso acontece, quando isso passa pela nossa cabeça. A gente tem que entender que faz parte. A gente tem que tentar superar isso, mas não na base da punição, na base do autoconhecimento e tal. Eu estava conversando com o meu terapeuta essa semana sobre isso, né? Que todo mundo, pelo menos aqui na Terra, a gente tem tem sentimentos bons e sentimentos ruins. Aqui acredito que os que estão aqui, a maior parte dos sentimentos são sentimentos bons, e aqueles sentimentos ruins ou maus que todos nós temos, quando eles vêm, você tenta afastá-los, né? Fala, vai lá para baixo. E tentar, mas que você tem isso. E uma das coisas que a gente estava falando justamente dos espíritas é que a gente pega aquela parte de orar e vigiar, e você quer ficar brigando com aqueles sentimentos que você tem. Você olha e fala assim, nossa, eu tô com inveja daquela pessoa, mas eu não posso te dar uns tapas no cérebro e falar assim, para de pensar isso, que coisa feia, olha como não sei o que. E ele falou assim, e isso vai alimentando de uma tal forma que na verdade você cria você simplesmente tem que afastar o sentimento. Você não tem que brigar com você por você estar tendo aquele sentimento. Simplesmente afaste ele. O vigiar não é ficar brigando, é simplesmente afastar aquele sentimento, porque senão você entra num círculo de começa a brigar com você mesmo, e não é esse o caminho. A gente estava falando justamente sobre isso. E aí eles colocam que o auto-amor não é buscar privilégio e vantagem pessoal, não é ficar tentando se beneficiar, mas é ouvir os sentimentos e descobrir o nosso valor pessoal. E ouvir sentimento não significa que eu tô sentindo, eu tô com inveja, então eu sou assim, eu sou invejoso. Não é adotar e aceitar completamente. Na verdade é aceitar você como você é, mas não achar que é isso e pronto, e não preciso mudar nada, né? Já que cada um tá no seu tempo, eu tô no meu tempo de ser invejosa, então vou ficar assim. Não é isso, né? É aceitar que é assim pra poder mudar. Também pode falar, eu não sou assim, não, eu não posso ser assim. Não, eu sou assim, mas eu quero mudar. Estou aqui pra... Eu estou assim, né? Não eu sou assim, eu estou invejosa, mas vamos mudar. E, então é isso também, que aceitar o sentimento não é se acomodar, não é ficar passivo sem querer mudar, falar sou e pronto, acabou. É entrar em contato sem reprimir, entender, investigar e redirecionar. Não falar, eu não posso sentir isso, mas tentar entender por que eu tô sentindo isso, permitindo o autoconhecimento. Então, a gente tem que conhecer o nosso ritmo evolutivo, a gente tem que saber em que momento a gente tá, para evitar querer dar além do que se consegue, idealizar caminho e cobrar o impossível. Que é você que falou, né, Paulo, da coisa dos santos. Não, eu tenho que ser que nem São Francisco, dar todo o meu dinheiro. E não é isso. Cada um tem seu momento. A gente também não pode querer estar lá na frente enquanto a gente está aqui, senão também vai gerar culpa. Então também viver no futuro, né? Uma forma de viver no futuro. Você projetar uma vida que você não tem, não é você ali, né? Eu acho que já tá. Você tá nesse estágio achando que tá nesse ali. Eu quando teve a eleição do Trump, lá que foi aquele caos, né? Todo mundo, eu vi um comentário jornalístico assim bem interessante, que eles falaram o seguinte: na verdade, o Donald Trump, todos nós, numa escala maior ou menor, a gente tem uma série de sentimentos ruins, de preconceitos, que a gente, às vezes, muitos de nós temos vergonha de tê-los, que é o que a gente está falando aqui, e que você,
luta contra aqueles preconceitos, aqueles sentimentos que você tem, ou uns até concordam com aquilo, mas nem lutam, só querem deixar escondido para não chocar a sociedade. Outros não lutam com aquele sentimento, falam, não devia pensar desse jeito, e fica tentando trabalhar. E ele, na verdade, pega e expõe o que todo mundo tem guardado, e ele simplesmente, por ser falastrão e fanfarrão, ele expõe aquilo de uma maneira explícita, e como se quer que ele acreditasse naquilo mesmo. Só que aqueles sentimentos, quase todos nós temos um pouco, às vezes todos eles, às vezes uma parte deles, só que a gente deixa escondido, bem guardadinho, e fala, eu preciso ficar livre disso, isso não me faz mal. Outros até concordam com aquilo e deixam escondidinho. Fala, não posso contar, você vai pegar mal. Mas é mais ou menos isso, porque se você for pensar, todos nós temos aqueles preconceitos de alguma forma, numa escala maior ou menor, e que quando você vê, se você deixa para numa situação, às vezes quando você pega e fala assim, nossa, pegou alguém matando, devia mandar matar, né? Não que aí você fala assim, tomara que morra mesmo. Então assim, é uma série de coisas, se você parar para pensar sinceramente, você tem aqueles sentimentos também, só que você está meio que tentando de alguma forma trabalhar eles, ou não, às vezes não todos, ou numa escala tão grande, mas para ser. Eu nunca tinha pensado, teria visto, se alguém não tivesse mostrado esse assim, eu não teria visto ele como na verdade um espelho do que a gente na verdade sente, só que escondido. Ele escancara todas essas coisas Isso que todo mundo tenta esconder. Isso choca as pessoas, né? Uhum. Isso choca a gente mesmo, né? Parece que tá pegando um espelho em frente, falando assim, Bom, e aí, não tem esse capítulo, não tem isso organizado dessa forma, mas eu fui pegando quando eles dão dicas e orientações do, então, o que fazer, né, para aprender, o que fazer para mudar. Então eu fui pescando ali e juntei aqui todos para... Fica a dica. Então, assim, fica a dica. então, assim, para ouvir nossos sentimentos e aprender o autoamor, que é isso que o livro coloca, é preciso educar e treinar o pensamento. Então é um treinamento e é um aprendizado de longo prazo. Não vai querer isso para amanhã. É de longo prazo. Coisa rápida. O papel dos centros espíritas e dos grupos espíritas é oferecer condições para que o indivíduo extraia de si seu valor divino. Então, é um lugar não de regras, é um lugar de acolhimento, de autoconhecimento, de aprendizado, como a gente estava vendo aqui no Evangelho. Lembrar que é preciso coragem para nos confrontar, então ver no Trump um pouco da gente, levar o tapa na cara. Então assim, tem que ter coragem, porque a gente pode encontrar coisas feias dentro da gente, mas que fazem parte. Parar de comparar para fora, então nunca querer se comparar com os outros, entender qual é a sua verdade, qual é a sua necessidade, né? E perguntar, aí naquela questão que você estava falando assim, que a gente tem que simplesmente afastar, que o livro coloca que a gente não deve afastar e fingir que ele não está ali, porque ele estaria colocando por baixo, embaixo do tapete, né? Então, mas perguntar, por que eu estou sentindo isso? Qual é o nome desse sentimento? Eu estou disputando com alguém, estou querendo, né, estar acima de alguém, por que eu estou me sentindo assim? O que eu penso sobre o outro é realmente verdade? Né, de acordo com a minha verdade? E aí, lembra da aula do André, da comunicação não violenta, que é de um autor, que é o Rosenberg, que fala que a comunicação, para a gente ter uma comunicação violenta, tem 4 pontos principais, que é, então assim, quando a gente está bravo com alguém, por algum motivo, então assim, primeiro a gente tem que observar, no sentido de repensar o que aconteceu, quais são os fatos, entender qual é o sentimento, o que a gente está sentindo, é raiva, é angústia, é medo, e interpretar a necessidade por trás disso. Então, o que está faltando para mim que eu estou sentindo medo? O que está faltando que eu estou sentindo raiva? Então, ver por que aquela ação da outra pessoa despertou aquele sentimento na gente, né? E fazer um pedido para outra pessoa, então ter a estratégia de pedido, que aí você vai falar, olha, eu não gosto quando você faz isso, porque eu me sinto de tal forma, porque eu não lhe, entendeu? Então sempre pensar como a gente pode mudar aquela situação, a interpretação daquela situação, e ver por que aquela ação causou
aquela dor na gente, né? E não culpar o outro. É porque você foi grosseiro. Mas por que eu senti que o Paulo foi grosseiro? O que em mim faz com que eu sinta que o Paulo seja grosseiro? Devemos periodicamente nos perguntar... Agora eu voltei para o livro, tá? Devemos periodicamente nos perguntar: o que tenho feito dos bens a mim confiados? Então, bens não só em sentido financeiro, mas financeiro também. Mas mediunidade, inteligência, saúde, força física, cada um tem algumas características. Então, o que você está... Com essas características, o que você está trazendo para si e para o resto da comunidade? Como que você está ajudando o crescimento da comunidade? Com o que você tiver. Se não for dinheiro, que seja inteligência, que seja simpatia, que seja o que for. E aí tem um momento que eles estão lá falando de um caso do Anselmo, que é um espírita que desencarna e fala: poxa, sofri tanto na minha vida, achei que ia chegar aqui, ia ser feliz e tal. Então tem um fato lá que eles citam. E aí tem um médico que fala o seguinte: 3 medicações são essenciais para a humanidade. Primeiro, acreditar que merece a felicidade. Segundo, parar de pensar em felicidade para depois da morte, como era o caso desse espírita, né? Que ele fala: tô sofrendo, não, mas quando eu morrer eu vou chegar ao reino do céu, da felicidade. E não é. E parar de procurar motivos externos para suas dores. Então, tudo depende de como a gente interpreta as ações dos outros, né? Então, nunca colocar a culpa na ação dos outros. Tem que entender por que eu estou sentindo daquele jeito, por que aquela ação me causou aquela dor. O Heisenberg fala também que não é a ação do outro que causa raiva, é a nossa interpretação daquilo, né? Eles colocam também que perdoar e nos perdoar sempre é a solução. Então, sempre tentar perdoar. O Calderaro fala no momento que o capítulo 10, que é o capítulo do Evangelho, né? Os que são misericordiosos, é um dos principais para a gente ler. Tem que ler, estudar, que lá tem bastante informações para o alto amor. E no Hospital Esperança tem um momento que eles mostram também que a Dona Modesta, ela desenvolve uma atividade que chama Tribuna da Humildade. Que os espíritos, né, desencarnados vão lá numa tribuna e fazem depoimentos, ou leem cartas, ou fazem pedidos que eles não admitiram durante a vida física. Então eles se expõem, né, nessa tribuna para reviver e para entender o que está acontecendo. Então, eles colocam o seguinte, que quando, na verdade, esse espírito que está falando, que está nesse momento da Tribuna da Humildade, ele fala que aprendeu com a Dona Modesta que quando a lembrança de alguém desperta maus sentimentos na gente, é porque a gente está magoado. Então, porque a gente tem algum motivo para sentir a dor em relação ao outro. E a mágoa que permanece mais de 1 hora na cabeça, desce para o coração. E a partir do momento que está no coração, é muito mais difícil de sair. E 1 hora é pouco, 1 hora... 1 hora, coloca aqui 60 minutos. 60 minutos são suficientes para perguntar a nós mesmos por que nos magoamos. Então, tentar entender o que a gente tem, que a gente interpreta aquilo como uma dor. E descobrir em nós mesmos os remédios para solucionar aquela situação. Então, segundo a Dona Modesta, 60 minutos para tirar aquela mágoa da cabeça. E esse espírito que estava falando, fala o seguinte, que ele começou a mentalizar os próprios adversários dele, os supostos adversários, que ele considerava que eram adversários, em cores calmantes e tentar pensar naquelas pessoas em situações boas e orar pelas pessoas. Então você vai perdendo a mágoa ou porque tem algumas pessoas que a gente já vê e já fica incomodada. Então, tentar colocar aquela pessoa em pensamento em situações boas, nessas cores calmantes, para você ligar a imagem daquela pessoa, que você liga coisas ruins a coisas boas. E sempre orar por essas pessoas, né? Querendo bem, querendo que essas pessoas cresçam. Quando a gente pensa, eu quero mais que morra, eu quero mais que se dê mal, é pior. Que a gente tem que pensar, eu quero mais que essa pessoa cresça. Que aí não vai fazer isso de novo, né? Se der mal, aí que a pessoa talvez fique com mais rancor, mágoa, e aí quando vier de novo vai ser complicado de novo. Então, orar para que essa pessoa cresça e se compreenda melhor.
Ok, valeu. Muito bom. obrigada. Muito bom. Muito bom. Todos os livros da... Todos não, porque eu não li todos, não, mas pelo menos os livros que eu já li da Irmãs do Fo, eles tratam muito desse tema de você olhar para dentro de si próprio, né? O próprio título já fala, escutando os sentimentos, os seus sentimentos. Né? Reforma íntima sem martírio. A reforma é íntima, é sua. E agora, Fê, na sua explicação, acho que caiu uma ficha aqui para mim que até então eu não tinha me dado conta, e é uma informação com a qual a gente se depara na maioria dos textos e constantemente no próprio Evangelho ele fala, né? Que é o uso da razão. Ela praticamente dá uma receita para que você use a sua razão. Tem uma alegoria que explica a mente humana da seguinte forma: é uma carruagem que ela é puxada por 2 cavalos. Um cavalo é a sua emoção e ele é o mais forte, né? E um cavalo é a razão. Você é o cocheiro. Então você tem lá as 2 rédeas na sua mão e você de alguma forma tem que equilibrar a condução daqueles 2 cavalos para que a sua cocheira, para que a sua carruagem ela não saia do caminho que você tem que seguir. Imagina a dificuldade disso, né? 2 forças desequilibradas, você tem que ficar fazendo força constantemente, porque a força é constante, né, para você conseguir segurar a carruagem para que ela não se desvie. Imagine assim, o esforço físico que isso Pega um carrinho de supermercado quando tá com aquela rodinha lá que você quer ir pra lá e ele não vai. Se o carrinho de supermercado já é ruim, imagina uma carruagem. Vou jogar esse carrinho Com sentimento. E aí, assim, eu acho interessante pensar nisso porque o uso da razão, ele não é um exercício fácil, fisicamente falando. Ele exige uma demanda física sua, mental, para que você pare e pense, né? Mas de certa forma, nesse livro, nos outros livros dela, ela traz uma receita de como agir nesse momento, né? Essa 1 hora que você falou, cara, 1 hora por dia disso aí, meu amigo, olha, eu acho que em 1 mês você se eleva, se você conseguir manter a constância dessa prática, assim, né? Porque é quase uma prática de meditação, né? De autoanálise todo dia. Então, assim, é interessante isso, assim. No próprio Evangelho hoje falou, né? Que ele fala assim, instruí-vos e amai-vos e instruí-vos. E por que você tem que se instruir? Porque a instrução, ela aumenta o poder da sua razão, basicamente, né? A emoção. De alguma forma você tem que usar isso para contrabalancear. E veja bem, não é que a emoção é ruim. Não. Ela é necessária, né? Ela faz com que a sua carruagem ande também. Ela também puxa a sua carruagem para frente. Ela tá lá, né? A questão é como você vai lidar com ela, e aí, justamente nesse equilíbrio, assim, né, de razão e emoção que a Irmãs do Fo traz tão bem nos livros dela. Se você for muito pela razão, você também você fica desgovernado de qualquer forma. Você fica desequilibrado. Eu acho que por isso essa analogia que você fez é bem interessante. Não, que você fez, ela Você trouxe. bem, que é bem porque assim, se você vai muito pro lado da razão, às vezes você começa isso acontece muito comigo. Eu sou uma pessoa que eu vou muito pela razão, e hoje eu estou tendo que fazer todo um trabalho para trabalhar a parte de sentimento de coração. De tipo, ter um coração que sangra, que ele é músculo, ele tem sangue, sabe? Não é uma coisa. Não que o cérebro não tenha também. E às vezes tem gente que vai também puro sentimento e nunca consegue, às vezes. Então, assim, buscar esse equilíbrio não é uma coisa. É uma coisa bem difícil mesmo. Mas o legal é que ela traz uma receita prática, né? O que ela coloca é isso, eu vou te dar um caminho aqui para você fazer. E é isso, né? Às vezes esses sentimentos que a gente tem são. Todos os sentimentos que a gente tem, os bons e os ruins, eles têm um propósito, né? Eles têm um porquê. Sim. Né? Por isso que ela fala do não da negação, né? E mesmo as doenças psiquiátricas, se a gente pensar, a depressão é excesso de tristeza. Tô falando de uma maneira grosseira, mas a tristeza é importante. É o que te faz repensar aquela situação e tentar evitar numa próxima vez. O pânico é excesso de medo, mas medo é importante para você não se colocar em perigos desnecessários.
Ansiedade é importante também para você se preparar para o que está vindo. Se você não está nem um pouco ansioso, tanto faz, no seu passado, no passado. Então, as doenças psiquiátricas são excessos, mas a gente não pode deixar de ter, né? Quem está em mania, excesso de felicidade. Felicidade é bom, mas em excesso também é complicado, que a pessoa perde o controle. Então é isso, o problema são os excessos. Né? Mesmo a arrogância que ela coloca, que a arrogância é importante, que é o que impulsiona a gente a querer mais, a querer crescer. O problema é o excesso e se fixar nisso, né? O meio termo é sempre difícil. Uma questão interessante nos exercícios, que, por exemplo, hoje nós somos 9, 10 contando com o Miguel, e somos 10 pessoas diferentes, totalmente diferentes, né? Cada um de nós é diferente do outro. E muitas vezes o que vai funcionar para mim não vai funcionar para Vanessa, não vai funcionar para Fernanda, não vai funcionar para Daniel, para Mirella. Então, mesmo tendo os exercícios, não são todos os exercícios que vão funcionar para todo mundo. O caminho do autoconhecimento, cada um tem o seu caminho, cada um vai ter o seu método, né? Que a gente vai ter que descobrir qual método que vai funcionar com cada um. E também os estágios que a gente se encontra são diferentes, os sentimentos são diferentes, as reações são diferentes. Então, mesmo pode ter dicas, mas uma receita de bolo que vai funcionar com todo mundo não vai existir. Por isso que ela fala no começo, que são sugestões, mas que tem que ser discutidas, estudadas, contestadas. Você tem que ver disso tudo o que serve para você. Ela coloca que mesmo dentro do espiritismo, não é verdade absoluta. Você tem que procurar aquilo que está de acordo com o seu momento, né? Então tudo é relativo, não tem certo e errado. Que num primeiro momento, no século passado, vieram as diretrizes, é esse caminho da caridade, mas agora você tem que repensar com sentimento. Tem um outro ponto bem interessante desse livro, que é justamente a história do púlpito aí, né? Que a pessoa sobe lá no púlpito e ela se expõe. E aí, se a gente for pensar aqui, que púlpito é esse, né? Qual que é o nosso púlpito hoje, né? O púlpito moderno. Qual que é o púlpito moderno? Eu acho que... Facebook, olha, eu acho que o Facebook não é porque você não se... Os outros estão vendo, mas... Não, e você expõe só o que você quer. Você não é uma exposição, é uma exposição meio teatral, assim. Então, assim, acho que não é o Facebook. Eu acho que, assim, o púlpito moderno é o seu amigo. Porque é com seu amigo que você vai poder expor o seu sentimento. É até interessante, né? A proposta da hora do amigo. A hora do amigo eu acho que é um exercício que a gente pode falar o que a gente quiser, sem regras, porque, né, a regra não tem por que ter regra num momento como esse. Mas é também um momento que a gente pode, se a gente quiser se sentir à vontade, falar mais do que como foi um evento da nossa semana, qual que foi o sentimento da nossa semana. Ou qual foi o sentimento que o evento trouxe, ou algo do tipo, porque a verbalização ela é importante, né? Mas eu tenho essa impressão, assim, a gente estava na casa de um dos amigos lá, novos amigos meus e antigos amigos da Carla, que a Ana estava falando da experiência dela de abrir mão do emprego para cuidar do filho. Ela está grávida, ela era uma executiva de um canal de televisão, super bem paga, super bem colocada e tal, e ela estava falando assim, como foi difícil para ela verbalizar. Não é nem ação em si. Ela falou assim, olha, foi difícil para mim verbalizar que eu estava disposta a sair do emprego se eles não me dessem a transferência para São Paulo, o que de fato aconteceu, e ela saiu do emprego então, assim, a verbalização ela é difícil, ela é um exercício difícil. Por quê? Porque você tem que racionalizar o seu sentimento e colocar para fora, né? E a única maneira de fazer isso é entre amigos, né? Porque um amigo não vai te julgar, né? Por isso que quando ela coloca assim, o centro espírita tem que ser isento de regras, tal, na verdade o modelo de centro espírita talvez não funcione,
Porque se você não tiver o mínimo de amizade entre aquelas pessoas, você não vai fazer justamente esse exercício de exposição dos seus próprios sentimentos, né? Quer dizer, eu acho que assim, não é nem centro espírita, estou falando assim, qualquer agrupamento que você tenha regras rígidas, isso está em risco. Não estou falando que seja impossível, mas acho que dificulta, na minha opinião, né, uma exposição nesse sentido. Então, por isso que é interessante, né, a gente ter em mente essa questão da hora do amigo. Né? Sim. Eu acabei esquecendo que eu ia ler um pedaço aqui, na verdade é um texto do Jung, que eu achei muito legal, né? Então é o seguinte: que eu faça um mendigo sentar-se à minha mesa, que eu perdoe aquele que me ofende e me esforce por amar inclusive o meu inimigo. Em nome de Cristo, tudo isso naturalmente não deixa de ser uma grande virtude. O que faço ao menor dos meus irmãos é ao próprio Cristo que faço. Mas o que acontecerá se descubro porventura que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo reside dentro de mim, sou eu mesmo, e precisa da esmola da minha bondade, e que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar. Uau. Eu acho que é a velha história do anjinho bom e anjinho não bom. Sabe, aquela sensação de que, mas cara, eu tô pensando isso, por quê? Nossa, complicado. Porque se a gente acha que tem uma parte boa, você tem que entender que tem a outra parte não boa. Aí é que eu acho que é o equilíbrio. E a história do anjinho bom e o não bom, que é o que eu acho que fica bem gravado. Se você conseguir falar, nossa, isso daqui é o anjinho não bom que tá falando, acho que dá para fazer em 1 hora, mas eu não garanto. Eu acho Mas cada um tá num momento, numa fase, 1 hora para uns, 2 horas para outros, um dia inteiro para outros. A vida inteira. A vida inteira, não. E é engraçado que hoje a gente tá. Esses dias eu vi alguma coisa, acho que foi no Facebook mesmo, bem interessante assim. Era quase um poema, né? De falando assim. A gente está de uma forma, a nossa vida está eu pego por mim mesmo, a nossa vida aqui hoje é tão corrida, naquela loucura de você tem que fazer isso aqui, tem que correr para aquilo e faz, eu tenho que achar um horário também para fazer isso e tal. E assim, o corpo não foi feito para isso, então ele está ficando doente porque ele não foi, às vezes o corpo humano já se adequou a isso, mas muitos o corpo não se adequou e aí ele aconteceu algumas revoluções nos últimos 20 anos assim, que hoje a gente está tendo problema de lidar com a quantidade de informações que a gente está tendo. Eu mesmo estou tendo problema físico mesmo, médico, por causa disso. E aí quando você fala assim, 1 hora para mim parar e falar, para tudo, vou pensar naquela situação que aconteceu, porque a mágoa não pode ir pro coração, ela tem que ser... E assim, até para isso, até falta de tempo para você trabalhar isso hoje. Mas eu acho que melhor do que chegar no fim do dia e pensar, deixa eu pensar o que a questão, eu acho que assim, quando você sente que alguém está te atacando, né, uma briga, em vez de você falar, não, porque você é assim, porque você falou tal coisa, antes de fazer isso, pensar, mas por que eu tô chateada com essa pessoa? Por que o que ela falou tá me causando isso? Então acho que é no momento. Que eu acho quando que dá, lógico. Mas é por isso mesmo, Ou eu acho que hoje em dia tá tão corrido que quando acontece a situação ou pelo menos não responder. Tem que parar. Não responder direto, não responder no instinto, que é controlar o cavalo da emoção que quer sair correndo. Sim. Então, não responder naquele momento para pensar, não, mas por que isso está acontecendo? Por que eu estou me sentindo assim? Então, tentar no momento, se der também, no fim do dia, mas naquele momento, não revidar. Né? E não apontar o dedo para o outro, tentar pensar por que você está se sentindo, por que aquilo causou a dor em você. Tem uma questão da CP do Rogers que eu gostaria de comentar, que é essa questão do sentimento bom e sentimento ruim, né? A princípio, para a CP, os sentimentos eles não são classificáveis entre bons e ruins. Na verdade, o que vai ser importante é o que você faz com aquele sentimento, né? A forma como você reage a partir do sentimento. Então, por exemplo, você pode ter inveja da saúde de alguém,
Mas se aquele sentimento te motivar a você cuidar melhor de si, da sua saúde, você usou aquele sentimento que a princípio muitas pessoas classificariam como um sentimento ruim, você usou para uma coisa boa, você usou para a sua melhoria. Então, de certa forma, puramente os sentimentos eles não são classificáveis em bons e ruins, eles são sentimentos. A forma como você trabalha em relação a eles, se, por exemplo, se você a partir da inveja você desejar que aquela pessoa fique doente em vez de você cuidar da sua saúde, você está reagindo de uma forma não positiva. Se você usar aquele sentimento para uma melhoria sua, ele não é um sentimento ruim, é um sentimento que está te levando ao seu desenvolvimento. Então, por essa razão, a CP ela foca na forma como você lida com sentimentos, sem classificar diretamente um sentimento em bom ou ruim. A forma como você trabalha aquele sentimento, ou a forma que você trabalha a partir daquele sentimento, é mais importante. E a sua ação também. Esses dias eu ouvi sobre isso, né? De boas intenções o inferno está cheio. Às vezes você tem até um sentimento ruim, você pode lutar com ele ou de repente só se afastar ou não, mas a sua ação não acarreta, você tenta agir você tem aquele sentimento, mas você age de uma maneira diferente. E às vezes tem pessoas que têm sentimentos bons e também mas não fazem absolutamente nada. Às vezes, se você comparar uma mesma ação que poderia, às vezes aquela pessoa, para outras pessoas, para a sociedade, mesmo tendo sentimentos ruins, ela conseguiu agir de uma maneira melhor do que aquela que simplesmente não tem um sentimento ruim, mas também não fez nada. Então, que o que não é o certo e o errado, é questão de que, tipo, cada um está no seu momento E o que você faz com os bens que você recebeu, né? O que você está trazendo. Não adianta guardar tudo para si. Você fala alguma coisa? Não, só aquela hora que tá falando de agir na hora ou né, deixar pra depois. Eu acho que o importante é não deixar fermentar aquele sentimento também, sabe? Que às vezes acontece uma coisa e aí você fica, sabe? Remoendo. E aquela energia fica presa dentro de você, né? Então, acho que aí é a hora de você trabalhar. Né? Aí acho que é a hora de você trabalhar o sentimento, né? Agora, se você... em determinado momento você ficou com raiva, por exemplo, e aí você não vou agir agora e vai fazer outras coisas, aí tudo bem, você pode pensar nesse sentimento no final do dia e tal, mas eu acho que no momento que esse sentimento te fica preso em você e fermentando e crescendo é a hora de realmente parar e pôr um freio, né, na situação pra não piorar, né? Bom, alguém mais?